Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Quem? Ananias José Barbosa, Aparecido Antônio Meira, Clemilda Pereira, Cleuser Marques de Lima, Clodomiro Benedito Gonçalves, Edmilson Marcelo Afonso, Edivaldo Souza Araújo, Edivan Campos de Albuquerque, Gervásio Batista Posa, Jair Padovani, João Pereira da Silva, José Nazareno Gomes, Marcelo Ferrari da Silva, Marcos Antônio Panício, Paulo Pereira Filho, Regis Atanásio Bueno presente, Valdeci Jesus Oliveira e Valdeci Alves Pereira. Havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos da 30ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa em 1º de outubro de 2013, às 14 horas e 40 minutos. Ia dizer que o vereador Ananias continuava de licença, mas está mancando aqui conosco já. Seja bem-vindo de volta, vereador. Solicito ao vereador Regis que faça a invocação divina em proteção aos trabalhos desta casa e que todos se coloquem em pé em respeito. Pai querido, Senhor amado, obrigado, Senhor, porque estamos aqui mais uma vez, pensando no espírito coletivo para aprovar projetos e resoluções para a melhoria da nossa cidade. Nos capacita, nos ilumina para que as decisões que forem tomadas aqui possam vir de encontro com a Tua palavra e com o Teu povo. Essa oração que façamos no nome santo de Jesus. Amém. Nossa pauta é a leitura de 55... Leitura não, desculpe. Foi encaminhado a Vossas Excelências o expediente do Poder Executivo e de 4 expedientes diversos que estão relacionados na pauta eletrônica distribuída já a todos os vereadores em plenário. Presidente, questão de ordem. Sim. Gostaria de pedir a retirada de 2 projetos de lei, 155 e 156. Os 2 projetos já estão na pauta de leitura das proposituras. Então, o vereador solicita a retirada, está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam com o pedido de retirada permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de retirada do projeto 155 e 156, não devendo, então, serem lidos. Segundo item, a aprovação da ata eletrônica 35/13 da 29ª sessão ordinária de 24 de setembro de 2013. Sessão que não estive presente em função de uma gripe que me jogou na cama. Está em discussão a sessão, a ata. Não havendo oradores à votação, os vereadores concordam com a aprovação da ata eletrônica, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Passamos agora ao terceiro item, que é a leitura das proposituras apresentadas. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura, excluindo os projetos 155 e 156. Projeto de Lei 153/2013, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa de despesa do município de Hortolândia para o exercício de 2014. Projeto de Lei 154/2013, de autoria do vereador Jair Padovani, que dispõe sobre as normas de divulgação de promoções de produtos alimentícios com menos de 30 dias para o término do prazo de validade no município de Hortolândia. Projeto de Lei 157/2013, de autoria do vereador Regis Atanásio Bueno, que institui a campanha Nota Fiscal Solidária no âmbito do município de Hortolândia. Projeto de Lei 158/2013, de autoria do vereador Regis Atanásio Bueno, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de provadores de roupas acessíveis à população com deficiência e mobilidade reduzida nos locais que especifica e dá outras providências. Leitura do expediente acessório à matéria legislativa. Ofício GP 16332, ou melhor, 1632/2013, datado em 24/9/2013, que solicita a retirada da mensagem de número 69/2013, referente ao projeto de lei 126/2013 para melhores estudos. Ofício GP número 1655/2013,
datado em 25 de nove de 2013, que comunica veto total ao autógrafo 83/13, referente ao projeto de lei complementar número 6/13, que introduz alterações na Lei 2004, de 7 de fevereiro de 2008, por entendê-lo contrário ao interesse público. Sim. Fala no microfone para ficar registrado na ata, vereador. Microfone do vereador Gervásio, por favor. Isso. Questão de ordem, senhor presidente. Sim, nobre vereador. O projeto de lei 159, que ele se encontra aqui, não foi lido? 159? Isso. Não tem na minha relação. Está na sua? Não foi lido porque não está nas nossas relações, vereador. Está aí na sua relação? Então, faça favor. Aqui. Você mandou o seu dedo. De autoria do vereador Gervásio Batista Posa, que dispõe sobre a denominação da Unidade de Saúde da Família no Santa Clara do Lago. Foram apresentadas 46 indicações que serão encaminhadas ao Poder Executivo para as providências que entender necessárias. Passamos agora ao item 5, leitura, discussão e votação de 26 requerimentos. Solicito ao primeiro secretário iniciar pelos requerimentos de minha autoria. Requerimento número 849/2013. Requer informações sobre o programa de castração de animais no município. Requerimento número 850/2013. Requer informações sobre edificação de praça em área no Jardim Boa Esperança. Requerimento 852/2013. Requer informações sobre implantação de academia ao ar livre e a manutenção do campo de areia em área pública do Jardim Estela. Requerimento número 873/2013, requer informações sobre a demora no agendamento de consultas com médico ginecologista na USF Jardim São Jorge. Requerimento número 874/2013, requer informações sobre retiradas de entulho realizada pela Prefeitura de Hortolândia. Requerimento número 875, requer informações sobre o projeto Reciclando Entulhos. Requerimento número 879/2013, que requer constituição de comissão representativa que especifica. Requerimento número 880/2013, requer constituição de comissão representativa que especifica. Os requerimentos da autoria do nobre vereador Paulo Pereira Filho, Paulão. Solicito ao primeiro secretário que assuma os trabalhos, que eu gostaria de versar aqui a respeito de alguns documentos, por favor. Senhor presidente, nobre vereador Amida, nobres pares, eu queria chamar a atenção dos nobres pares sobre alguns documentos. Eu queria começar por esse da comissão representativa. Esse primeiro pedido, ele dá conta do Congresso Estadual de Vereadores que vai acontecer na cidade de São Paulo, de 27 a 29 de novembro. E gostaria, já no requerimento que faço, de que os nobres pares que tiverem interesse em participar, e quero aqui ressaltar a importância de participarmos desse congresso, porque ele, além de ser um marco no Estado de São Paulo, ele vai discutir a questão da reforma política do ponto de vista do legislativo. Então vai ser fundamental a nossa participação para fazer o debate que precisamos fazer com relação à questão do poder legislativo. Haja visto as questões que estão postas na comissão que está revendo a questão eleitoral da reforma política, alguns temas que estão sendo abordados já com a redução do número de vereadores, com o fim da reeleição no Poder Legislativo e em todos os níveis de poderes também, dos mandatos de 5 anos e não mais de 4. Então, tem inúmeras questões que precisam ser abordadas e o Congresso Estadual vai abordar e vai se posicionar depois num documento que vai sair de São Paulo para poder permear o país inteiro, discutindo e apresentando algumas posições. São 3 dias de congressos que eu penso ser de fundamental importância, sem contar
a qualidade das palestras e dos debates, dos temas que vão ser abordados nesse encontro, no sentido da capacitação para o vereador no melhor exercício do seu mandato. Quanto mais conhecimento, melhor e mais eficiente se transforma o mandato de qualquer parlamentar. Então, também entendo que, também pelo debate e pela qualidade do debate que nós vamos ter nesse local, eu penso ser de fundamental importância a participação dos nobres pares. Queria aqui, nobres pares, ressaltar a importância de todos esses documentos, dizendo que foram questões trazidas por todos os cidadãos municipais, dos cidadãos nossos, do nosso município, e que o apoio e a assinatura favorável de Vossas Excelências, além de nos honrar, vai fazer com que nós possamos ter as respostas para encaminhar a todos aqueles que nos peticionaram isso. Muito obrigado. Requerimento continua em discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Se eu não me engano, foram lidos alguns requerimentos do vereador Paulo que não consta aqui. Acho que os dois foram lidos aí, que na minha não está constando. Os dois últimos que leram aí. Os vereadores, acho que todos não constam, né? Só está na nossa pauta aqui. Está aqui na ordem, não está? Vereador Nego, os requerimentos se encontram aqui na nossa listagem. Não está na ordem do dia que foram distribuídas aos senhores, mas está na nossa. Os requerimentos continuam em discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria de pedir ao autor para assinar o requerimento 849. Consulta o autor. Os contrários se levantem e os favoráveis continuem como estão. Aprovado o requerimento. Requerimento 856/2013, que requer informações sobre o Hospital Maternidade Mário Covas. Esse requerimento é de autoria do novo vereador Ananias José Barbosa. Palavra ao autor. Quer falar daí, nobre vereador? Peço para encaminhar o microfone a Vossa Excelência. Tem microfone aqui. Se o senhor quiser ficar aí, pode ficar e abrir essa prerrogativa em função da convalescência de Vossa Excelência. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Mida, eu quero justificar a propositura deste requerimento, desse documento, em razão de, estatisticamente falando, ter, pelo menos no gabinete desse vereador que aqui fala, aumentado o número de reclamações com relação aos procedimentos e atendimentos no Hospital Mário Covas. Eu quero deixar registrado que a minha fala é com relação às questões técnicas lá do Hospital Mário Covas. É sabido, eu acredito que os nobres vereadores também têm recebido nos últimos dias algumas reclamações, ora informal, ora anônima, ora formal, de procedimentos de relacionamento e procedimentos administrativos. Não é o caso da propositura deste requerimento. Ele se pauta única e exclusivamente com relação às questões técnicas. Tenho percebido o aumento das reclamações e agora chegamos, infelizmente, numa fase onde as pessoas vêm relatar falta de medicamentos, falta de estrutura para a área da enfermagem, falta, inclusive, de materiais muito básicos, como gaze, por exemplo, esparadrapo e coisas do tipo. Tem sido discutido nessa casa, então, muito recentemente, ouvimos uma fala do presidente que a saúde de Hortolândia tem recebido, do ponto de vista orçamentário, inclusive, bastante condição, digamos assim, de ter uma situação, de ter um quadro diferente do que a gente está enfrentando. Este ano, a saúde de Hortolândia comportará mais de 140 milhões de reais, um orçamento maior do que o da cidade de Montemor, a título de comparação. E me relatou nesta semana, já com uma certa frequência, o terceiro ou quarto caso que me chega de maneira bastante formal, uma pessoa
muito confiável, pessoa trabalhadora da Unicamp, inclusive, inteligente, que, quero acreditar eu, não aumentou em absolutamente nada a maneira como ela foi tratada lá no Hospital Mário Covas. Ela estava em visita ao pai internado, encontrou ele numa situação deplorável, e ao abordar a responsável pela enfermagem com relação à necessidade de um banho no pai, o serviço de enfermagem do hospital pediu para que ela mesma desse banho no pai. Ela fez isso sem técnica, sem muitas condições, porque o trabalho dela na Unicamp é na área administrativa. E, ao final do banho, abordada de novo, agora a médica responsável pela internação e a enfermagem, a resposta dada foi, olha, os acompanhantes têm a responsabilidade do banho, da asepsia, da limpeza. E no banho ela teve um problema com o curativo do pai. E, para sua surpresa, foi convidada a sair fora do hospital para comprar gaze, para comprar, inclusive, o sabonete que havia usado lá para dar banho no próprio pai. Então, eu acredito que nós chegamos num ponto em que devemos nos preocupar. Não tenho visto outro posicionamento nesta casa a não ser uma preocupação coletiva. Todos os vereadores, e aí eu quero frisar a palavra todos, pelo menos é um sentimento pessoal meu, têm preocupação não só com a área da saúde, mas todas as outras áreas na nossa cidade. Mas a saúde é primordial, ela não espera. Eu preciso já e agora. No início desse ano, aprovamos, inclusive, uma moção do nobre vereador Mercadão, de parabenização pelos excelentes serviços prestados no hospital. Na época, relutei, inclusive, com relação a essa propositura, mas aprovamos, porque é uma saúde, pelo menos nesse momento que a gente está vivenciando, de baixa resolutividade. Tivemos um caso bastante conhecido também, de uma pessoa que foi ex-secretário já, secretário municipal no município de Hortolândia, na gestão do governo do Jair Padovani, colega nosso agora de plenário, que precisava fazer um cateterismo com urgência. Foi mandado para casa, voltou a passar mal, levado às pressas para a Unicamp, foi feito o cateterismo. 47 dias depois, frise a data, ele recebeu um telefonema da casa dele para poder fazer o exame. Ele disse, eu já fiz o exame, já faz quase 2 meses que eu fiz o exame. Então, a gente tem percebido algumas dificuldades do ponto de vista dos exames de média e alta complexidade, e agora, relatado por essa moradora nessa semana, a falta de gás, a falta de medicamento e a obrigatoriedade dela de substituir o sabonete utilizado para dar banho no pai. Então, eu fiz o requerimento questionando isso, a veracidade desses fatos, se realmente falta, se não falta, se o quadro ali colocado de funcionários é suficiente ou é insuficiente, e eu gostaria de obter o apoio de Vossas Excelências para aprovação deste requerimento. Nós temos primado pelo bom andamento das coisas, a gente percebe o esforço de várias pessoas, quero destacar, inclusive, do próprio prefeito, que, numa tentativa de melhorar a saúde, dividiu, inclusive, a pasta em 2, mas, passado 9 meses, a gente não percebe, de uma maneira clara, objetiva, a melhora esperada por parte da população de Hortolândia. Então, o requerimento vai ao encontro dessas dúvidas. Nós tínhamos, até recentemente, na legislatura passada, o vereador Lene, que ele dizia que o problema do hospital era a quarteirização, porque era uma empresa na área clínica, outra empresa na recepção, outra empresa na enfermagem, e assim sucessivamente. Fato é que realmente tem aumentado as reclamações. Eu tenho esse cuidado de registrar, e nas 2 últimas semanas, uma delas, inclusive, eu ausente aqui da casa, em razão da minha cirurgia no joelho, mas aumentou gradativamente, e eu gostaria que Vossas Excelências apoiassem para a aprovação deste requerimento. Muito obrigado. Não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores. Sim, nobre vereador. Microfone, vereador. Com certeza.
A sessão, a pedido do vereador Zezé, está suspensa. Todos os vereadores na sala de reunião, por favor. Retomando os trabalhos, com a presença da maioria dos vereadores, nós paramos no requerimento do vereador Zezé, né? Solicito ao primeiro secretário. Nisso foi votado e foi aprovado, aí o vereador Zezé. Requerimento número 857/2013, requer informações sobre disponibilização de exames de alta complexidade em Hortolândia. Requerimento número 858/2013, requer informações sobre a situação do prédio do Centro Integrado da Família do Jardim Adelaide. Requerimento número 859/2013, requer informações sobre manutenção do piso na quadra do ginásio Vitor Savala. Estão em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam pelo menos como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por todos os pares. Requerimento 860/2013, informações sobre a disponibilidade de intérpretes de Libras nas escolas municipais. Requerimento 861/2013, que requer informação sobre merenda escolar especializada para estudantes diabéticos. Requerimento 863/2013, que requer informações sobre a fiscalização realizada na Lagoa do Jardim Santa Clara do Lago, referente à poluição e mau cheiro no local. Requerimento 871/2013, que requer informações sobre a demora no atendimento do SAMU. Requerimento 872/2013, que requer informações sobre exames de eletrocardiograma na rede de saúde municipal. Todos os documentos de autoria do novo vereador João Pereira da Silva. Discussão. Com a palavra o autor. Senhor presidente, nobres pares, vereadora Amida, a todos que nos seguem via web, eu fiz esses documentos de forma aqui bem variada para a gente discutir alguns problemas da nossa cidade. O primeiro dele, semana passada, foi Dia do Surdo, né? Dia Nacional do Surdo. E, basicamente, eu sei que no governo do Estado, né, tem um programa que o aluno ele tem que ser acompanhado por um intérprete, né, em sala de aula. E no município, eu desconheço que tenha esse projeto, né? Até a Sandra, representando, né, o gabinete do prefeito, já deu uma conversadinha comigo. Espero que depois a gente converse, Sandra, mas eu já estou elaborando um outro documento aqui para saber se foi feito algum levantamento estatístico, né, sobre a quantidade de alunos na rede do ensino municipal que são portadores da deficiência, né, auditiva, em qualquer nível. Qual seria este número, né, que temos hoje? Porque no Estado tem a questão da surdez leve, né, média e alta. Tem uns 3, 4 níveis, né? E esses alunos são amparados, né, por professores, além do professor da sala, que não tem essa habilidade muitas vezes necessária para trabalhar com esse aluno, tem um intérprete que acompanha lado a lado do aluno, facilitando ele ter o conhecimento pedagógico da matéria, né? E aí eu questiono o prefeito aqui em algumas situações, né, para que seja implantado também esse projeto no município, tendo em vista que é lei federal, né, e está no parecer, na resolução do CNE e do Conselho de Educação, que estes alunos têm direito a estes intérpretes. O requerimento 861 requer informação sobre merenda escolar especializada para estudantes diabéticos. A gente sabe que a diabetes hoje é a 5ª doença que mais mata hoje no Brasil, né? Ela atinge hoje 12% da população brasileira, encontrando-se em segundo a Organização Mundial de Saúde, na 5ª posição do ranking, né, das doenças que mais matam. E a incidência hoje, devido à obesidade nas nossas crianças, é muito imensa, é muito grande. E aí eu questiono o Poder Executivo se já houve um levantamento, né, tem alguns dados, né, já levantou alguma estatística, né, do número de crianças diabéticas no nosso município. E se há, né, se não houve, né, para se fazer esse estudo e fazer uma alimentação diferenciada, porque a gente sabe que se a alimentação não for diferenciada, basicamente essas crianças vão agravar o quadro aí do diabetes, né? E a gente sabe que depois que tem o diabetes, a situação para o controle
ela é muito difícil. O requerimento 862, né, requer informações sobre a fiscalização realizada na Lagoa do Jardim Santa Clara do Lago, referente à poluição ambiental e mau cheiro. Gente, acho que essa questão hoje do meio ambiente, da sustentabilidade, isso é de fundamental importância. Aquela lagoa ali é uma lagoa que ela está num local muito importante na nossa cidade. E eu acredito que ela poderia ser utilizada de maneira mais assim, intensa, né? Poderia ter ali os pedalinhos, né? Poderíamos, se não tivesse a poluição que está, ter campeonato de pesca, tinha muito peixe ali naquela lagoa. As notícias, né, da imprensa escrita, de televisão, a gente já sabe que aconteceu ali em vários momentos uma mortandade de peixe ali muito grande. E agora está essa questão do mau cheiro, gente. A população está deixando de frequentar essa lagoa devido ao mau cheiro exalado, né? Que sai ali. Alguma empresa, né, deve estar jogando alguma coisa muito poluidora ali naquele local. E os moradores têm, né? Eu acho que foi o John Lennon, o Zezé também, em outro momento, teve uma preocupação, teve até um documento aqui referente a isso. E acho que não é a preocupação só dessa casa, do Poder Legislativo, mas também da nossa prefeitura, dos meios aí, né, que cuidam da vigilância sanitária, do meio ambiente, da questão da CETESB. Nós precisamos ver o que está ocorrendo ali. Porque além do mau cheiro, nos dias de calor, as pessoas tá dando coceira no olho das pessoas, né? E a situação é grave. Então, eu aqui, em várias situações, eu questiono, né, o poder público municipal sobre essa questão desse mau cheiro. Questão de ordem, uma parte. Vereador, eu trabalhei na Lagoa do Santa Clara como coordenador numa época lá, e na época a gente descobriu que tinha um caminhão que pegava no Jardim Santa Clara 2 e estava jogando resíduos industriais na galeria de águas pluviais. E isso estava afetando, caindo dentro da lagoa e tendo mortalidade de peixe e também causando esse mau cheiro. E na época foi apreendido o caminhão, foi multado a empresa responsável, era de fora da cidade e vinha fazer isso aqui na cidade de Hortolândia e jogava nas galerias de águas pluviais. Ok, vereador, muito importante a sua participação, né? E colaborou bastante, né, nesse debate. E a questão que ali, até uns tempos atrás, a gente via muito peixe ali, né? Hoje a água está muito densa, está muito pesada, está muito escura a água, né? Então, assim, os moradores estão se afugentando daquele espaço ali que poderia, assim, né, para as pessoas caminhar, né, levar as crianças num final de semana para brincar no parquinho, fazer a atividade física ali na academia, ao ar livre que se tem ali. Então, assim, em vez de ser um lugar que nossa população poderia estar, assim, usando mais, infelizmente, pelo atual estágio em que se encontra a lagoa, a população está deixando de participar. E até por outros problemas de segurança que todos nobres pares sabem que está existindo ali. Agora o requerimento 871 fala sobre a questão da demora no atendimento do SAMU. Eu recebi uma denúncia no final da semana passada, agora, né, sobre uma amiga minha, né, que teve a mãe, né, e a irmã que passou por alguns problemas de saúde, né, mas principalmente essa questão desse requerimento aqui sobre a demora no atendimento do SAMU, né. Então eu gostaria até de ler para vocês na íntegra aqui, gostaria de pedir essa liberdade aos nobres pares e que tivesse paciência um pouquinho, que eu vou ler a parte que fala, né, a história que a pessoa narra sobre a questão do atendimento do SAMU na nossa cidade. Minha irmã tem 61 anos, fez cirurgia de artroplastia de quadril total, né? Prótese de quadril. Já passou por 3 cirurgias na PUC e está aguardando a 4ª, pois a prótese sempre sai do lugar. E ontem aconteceu novamente, né, da questão da prótese sair do lugar, por volta das 16h30. Às 17h10, né, comunicamos o SAMU, né, expliquei a situação, falei com a médica de plantão. Depois de 1 hora, nada de SAMU. Liguei novamente, me disseram para ter paciência, pois tinha outras ocorrências de maior gravidade. Depois de meia hora, liguei na central de ambulância, pois não sabia mais o que fazer, já que não tinha como levá-la de carro. Me informaram que era assim mesmo, que eu ficasse ligando e dando outra ligadinha.
Liguei novamente, disseram estar cientes e que eu tivesse paciência. Agora eu falo, paciência, vendo minha irmã chorando, com uma dor imensa, sem poder se mover? Minha sobrinha passou pelo local de ônibus e viu as ambulâncias do SAMU estacionadas. Resumindo, o SAMU apareceu às 20 horas, depois de 2 horas e 50 minutos, após eu ter acionado o serviço. Ela foi levada ao Hospital Mário Covas e, devido à demora no socorro, o músculo tinha se enrijecido. A perna estava muito inchada. Ficou complicado para fazer a manobra, para recolocar a prótese no lugar. E não tinha ortopedista de plantão. Que coisa estranha, um hospital sem ortopedista. Ela foi medicada e ficou aguardando o ortopedista chegar hoje pela manhã. Isso passou uma noite, né? E recolocou a prótese. Nem preciso dizer a dor que ela sentiu. Ela foi orientada a procurar novamente a PUC. O que posso dizer sobre tudo isso? Descaso? Falta de profissionalismo? Falta de amor ao próximo? Incompetência? Quem são os culpados? Não sei. Só sei que a população sofre. Sou uma pessoa calma. Normalmente costumo dizer que, diante da situação da saúde pública no país, temos que agradecer pelo que temos aqui no município. Mas, sinceramente, diante de tudo que aconteceu ontem, fico imaginando o que acontece diariamente com as outras famílias. Então, nobres pares, isso aqui já é matéria, né, que a gente já tem cobrado, essa questão do atendimento do SAMU. Diz que tem um período, né, entre que você liga e o atendimento, mas esperar 2 horas e 50 minutos, acho que o nosso povo merece mais carinho, merece mais atenção do poder público. Afinal, vivemos num país que pagamos impostos, né, sem igual, né, é o segundo país que tem a maior carga tributária. Agora, a pessoa, né, por todos os problemas que eu li aqui, que já passou, né, estava sem poder se mobilizar, sair do lugar. Aí a pessoa, a filha, né, a irmã, liga para o hospital, liga para o SAMU e não consegue ter esse atendimento. E liga uma vez, e liga 2 vezes, liga 3 vezes, 4 vezes. Hoje eu liguei para a secretária, né, para a Paula, e pedi explicações sobre essa situação. Ela disse que desconhece o problema, mas eu falei, Paula, aconteceu e são pessoas próximas a gente, né? E hoje, conversando aqui na sala, vocês viram, a gente está passando um momento delicado pela saúde. Eu sinto que o prefeito está trabalhando forte, né? A Paula Nista também está trabalhando, nossos secretários, mas alguma coisa não está dando efeito. Porque estamos gastando muito na saúde, mas a população no dia a dia, né, não está vendo esses benefícios. Então a gente tem que parar um pouquinho, pensar, repensar, né, esse plano, esse projeto de saúde que está aí, essa divisão das 2 secretarias, foi correta? Não foi? Agora, o cidadão, esperar 2 horas e meia, quase 3 horas, tem que ter muita paciência. E a gente sabe que nessa questão da saúde, retrata sobre a vida das pessoas, não dá para ter paciência. Você vê um filho, você vê um irmão seu, você vê um pai, uma mãe, passando por uma situação dessa, né? Pelo que me consta, o SAMU é para ser um serviço de excelência na cidade. Né? Ele tem um projeto aí, parece que tem um tempo mínimo para atender. Agora, você liga lá, a pessoa fica falando meia hora, pedindo notícia, pedindo informação, você passa as informações, daí 10 minutos você liga. Então isso tem que acabar na cidade. Eu sei que tem casos, né? Vem para a gente também as notícias boas, né? Ocorridas ali no hospital, né? Na saúde de emergência e na saúde de base. Mas não dá para a gente fechar o olho em relação a uma situação dessa. Uma pessoa de 61 anos passar por tudo que passou, depois chegar no hospital 3 horas depois, ficar no hospital e só no outro dia ser clinicada, né? Se recolocar ali, né? A questão do... o ortopedista chegou e recolocou no lugar, né? A situação pelo qual a pessoa estava passando. Então, gente, eu acho que assim, o nosso povo merece mais carinho, né? O serviço tem que ser mais bem prestado. Eu bato sempre nessa tecla, né? A questão do planejamento, da gestão, da eficácia, né? Da organização. Então, acho que assim, o nosso povo merece mais respeito. E o outro requerimento é sobre também questão da saúde, né? Informações sobre exames do eletrocardiograma na rede municipal, né? Que foi também, olha para você ver, uma pessoa da mesma família, teve a irmã e depois teve a mãe. E a Tatiane hoje está aqui, né, Tatiane, que também faz parte da família, a revolta, né? Uma família passar por 2 problemas, né? E aí a mãe da Sandra, né, de 83 anos de idade, agradece o atendimento que teve com o médico lá, mas depois pediu, né, alguns exames. E aí diz que esses aparelhos, né, o aparelho de eletrocardiograma está quebrado, né?
Liguei para a Paula também, ela disse que desconhece essa situação, depois ela retornou, falou, não, João, realmente está acontecendo isso. Mas assim, nossa cidade, o nosso povo merece mais atenção, merece mais carinho. Acho que essa casa aqui, o vereador, o que ele fala aqui, é aquilo que a população, nós somos portadores, né, da fala do nosso povo. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. Alguma coisa de errado está acontecendo. Se está acontecendo alguma coisa de errado, vamos colocar o dedo na ferida, vamos ver o que é que realmente está acontecendo. Eu sei que muitas vezes, administrar uma secretaria de saúde aí com 400, 500 funcionários é difícil. Muitas vezes um pai que tem 4, 5 filhos é o último a saber de uma notícia de um filho, né, ruim ou boa, né? Então, dentro de um sistema desse que tem uma complexidade maior, vai ocorrer mais coisas, mas tem que se apurar as causas e as consequências disso. Quem é que está errando? O que é que está acontecendo? Por que esse serviço não foi prestado? Eu acho que até no caso citado aqui da ambulância do SAMU, tem que se abrir uma sindicância. Como pode depois um membro da família passar lá próximo e ver as ambulâncias todas lá e não ter o socorro da pessoa que estava esperando esse serviço de ambulância? Eu acho que isso é triste, é lamentável, né? Eu me sinto envergonhado enquanto vereador, acho que cada nobre para aqui também, porque o vereador ele vai, ele denuncia, ele critica, ele chama para o debate, ele tenta ajudar, mas no final quem faz o serviço não é o vereador, infelizmente. Né? A gente tem esse poder de fiscalizar, de ser o elo de ligação entre a população e o poder executivo, mas infelizmente no final o vereador não pode fazer nada, porque não está na competência dele executar. Mas enquanto a gente tiver voz, enquanto a gente tiver força para gritar e denunciar e cobrar, a gente vai estar cobrando. Porque as coisas têm que melhorar. Né? A gente sabe que a saúde no Brasil hoje passa problemas muito sérios? Passa. Né? Aqui em Hortolândia também não é diferente. Mas também não vamos, né? Acontecem os problemas aqui? A gente tem que estar atento. Então gostaria que todos os nobres pares pudessem aprovar esses documentos, né? E que a gente pudesse aí estar realmente, de fato, tentando, ajudando através dessas denúncias, através desses depoimentos, ajudando a melhorar um pouquinho a saúde do nosso município. Muito obrigado a todos aí e conto com a aprovação do documento de todos os nobres pares. Os documentos estão em discussão. Com a palavra o vereador Gervásio. Nobres vereadores, vereadora Mida, queria parabenizar o nobre vereador João Pereira pelo requerimento 871, quando se fala do SAMU. Esse caso aí, esse acontecimento, um funcionário do SAMU no dia me ligou que aconteceu isso aí. E eu pedi para comunicar à família que viesse até o gabinete para a gente fazer, para relatar o fato acontecido. Mas aí a família não procurou meu gabinete, procurou o gabinete da Vossa Excelência, mas eu gostaria de estar acompanhando junto, porque isso é grave, isso é uma falha do funcionário, uma falha da pessoa que está fazendo a regulação no SAMU. E essa falha seria do médico. E é muito grave porque, segundo a pessoa, que essa prótese saiu do local. E ela, imediata, ela tinha que retornar para o local. E foi passado para a regulação essa situação, mas, pelo jeito, eles não se entenderam por que tinha que ser feito assim. E, segundo, a família foi até o SAMU, as viaturas estavam todas encostadas. E a família lá sofrendo, mas eu queria deixar um convite ao nobre vereador, João Pereira, para que amanhã nós dois isso lá no SAMU. E vamos esclarecer isso aí junto lá no SAMU. Vamos fazer assim essa diligência lá, porque esse caso aí é grave. E eu, como se diz, Uma parte, nobre vereador. Pois não, nobre. Inclusive, eu liguei para a secretária, relatei todo o fato, né? Ela disse que está preocupada com essa situação também, disse que ela já de imediato, né? Mas eu aceito o convite de Vossa Excelência e podemos ir lá, sim, e verificar o que aconteceu de fato. Isso. Mas é caso que tem que se abrir uma sindicância mesmo, alguma coisa para apurar as responsabilidades. Eu convido a Vossa Excelência, porque desde que instalou o SAMU no nosso município, desde a sua inauguração, eu sempre acompanhei o SAMU. E sempre as dificuldades que o SAMU teve para chegar na situação que chegou hoje. Hoje o SAMU está bem, tem várias viaturas, tem viatura até sobrando, às vezes guardada lá, porque quando quebra uma é uma reserva, antes não tinha. E hoje já estão trabalhando do modo errado. Hoje tem a viatura, tem o medicamento,
tem o funcionário. Na sexta-feira de manhã eu estive no hospital conversando com o coordenador do SAMU. Ele falou, Givaz, agora o SAMU está bom, está ótimo, não está se baixando mais viatura. Isso ele me falou na sexta. Quando foi no sábado à noite, já tinha uma viatura baixada até às 11 horas da noite. Falei, mas conversou na sexta, não baixa. No sábado já tinha uma baixada por falta de funcionário, falta de motorista. Então, queria marcar com o senhor aí, Vossa Excelência, para nós ir lá no SAMU. Nós vamos levantar desde o início que a pessoa, a primeira ligação até a última, e saber por que isso aí não foi feito. E depois chamar a central de ambulância. Foi ser atendida, acho que depois de 2 horas e pouco. Umas 3 horas, né? Então, isso é muito grave e isso aí tem que ser apurado. Então, gostaria de marcar com a Vossa Excelência depois para nós ir até lá. Obrigado. Os requerimentos continuam em discussão. Palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Zezé. Senhor presidente, nobres pares, mais uma vez eu venho a essa tribuna aqui e lamentar fato como esse. Por várias vezes eu vim à tribuna dessa casa aqui e, inclusive, elogiar muito o trabalho do SAMU. Que o SAMU tem feito um trabalho muito bom. Mas quando acontece coisas desse tipo, não dá para a gente que é vereador, que é o fiscal do povo aí, tolerar algumas coisas, né? Porque é inadmissível. Quando o vereador coloca isso aqui com tanta propriedade, com documento e tudo ali, relato da família, é lamentável. Eu fico entristecido, até porque eu já elogiei muito o SAMU, como tantos e tantos vereadores já veio aqui nessa tribuna elogiando o trabalho do SAMU. E a gente fica triste com isso. Esse é o requerimento 871. Mas eu quero falar do requerimento 863. O requerimento 863, peço licença a Vossa Excelência, vereador João Pereira, para mim falar sobre esse documento. Tantos vereadores aqui já veio nessa tribuna também falar tanto dessa questão. Vereador Jair Padovani, quantas e quantas vezes, quantos documentos Vossa Excelência já fez falando da Lagoa do Santa Clara? A gente já fez, inclusive, ida até a Lagoa do Santa Clara para observar tudo isso, para verificar a morte dos peixes. Tudo isso aconteceu. E aí, uma empresa contratada para fazer todo aquele trabalho, para ver realmente o que estava acontecendo, a poluição da lagoa. E nós não tivemos retorno. O que essa empresa, qual o relatório que essa empresa nos deu? Se chegou na mão de Vossa Excelência, eu até gostaria de saber, porque na minha mão não chegou esse relatório dessa empresa, desse estudo que fez na Lagoa, para saber. Esses dias o morador me chamou, porque estava insuportável por volta das 16 horas. Mau cheiro muito grande mesmo, e tudo indica, os indícios é que é da empresa MS. Todos os indícios que é da empresa. E é lamentável que essa empresa causa tantos danos ao meio ambiente dessa forma. Mas a prefeitura tem que fiscalizar e falar de onde está vindo isso aí. Vereador Zezé, uma parte em vossa fala. Tentei contato com a empresa 2 vezes essa semana passada. Não me deram retorno. Queria visitar porque eu tenho um técnico, né, que entende de tratamento de água e ver se, de fato, né, o serviço que eles estão prestando ali, de fato, não ocasiona um problema ali para dar essa poluição na água. E até agora não tive retorno. E segundo consta, a Sabesp não recebe a água, o esgoto que eles tratam ali, não obedece às normas técnicas, né? Estou agora fazendo esse documento oficial, oficiando a prefeitura, né, para ver o que ocorre, mas a Sabesp até agora não aceita que os resíduos que saem da empresa MS sejam jogados na rede de esgoto, porque não atende às normas dos padrões técnicos da Sabesp. Então, alguma coisa deve estar acontecendo aí, de grave. E a gente precisa apurar, né, e levar adiante essa situação, porque eu acho que a nossa população, aquela área ali, é menina dos olhos, né? Nós vemos lá o Parque Irmã Dorothy, né? Que maravilha que é aquilo lá no Rosolém. Eu acho que a Lagoa do Santa Clara também tem tudo para ser um ponto de referência na nossa cidade, né? Como assim sendo também a lagoa lá do Parque Irmã Dorothy. Lamentável, Vossa Excelência contribuiu
bastante, até porque a Sabesp também tem que passar esse laudo para a gente, para saber o que realmente ocorre. Mas não sei se Vossa Excelência já notaram, quando a gente passa na pista ali em frente ao Santa Esmeralda, na Baixadinha, ali é um mau cheiro horrível. Então tem alguma coisa de errada, senhor presidente. Ou é o esgoto que está sendo jogado no córrego, alguma coisa está errada. Agora, só que não dá para a gente só ficar aqui discutindo. Na legislatura passada, vereador Jair Padovani, nós fizemos essa discussão também. E já tinha esse problema, senhor presidente. O senhor presidente falou por várias vezes também na tribuna falando disso aí. E nós, novamente, estamos aqui no ano de 2013 falando novamente. E o problema ainda não foi resolvido. Então, a gente tem uma lagoa bonita, temos um espaço bonito, mas, infelizmente, não pode ser utilizado porque está contaminado, está poluído. E as famílias que moram em torno da lagoa estão sofrendo. Está sofrendo demais as famílias. No período da tarde, quando está o calor, as famílias que moram em torno da lagoa estão realmente com uma situação muito difícil ali. E eu gostaria que, inclusive, a secretária já foi embora, né? A nossa secretária-chefe de gabinete, que a gente passasse para ela também essa preocupação, para que também colocasse nesses itens de observação dela, essa questão também, não só da Lagoa do Santa Clara, mas também de diversos pontos da cidade que vem ocorrendo esse tipo de descaso para com o meio ambiente. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, Vossa Excelência, por tolerarem a minha fala aqui. Discussão. A palavra ao vereador João Leno. Senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora Mida, muito boa tarde aos internautas. Uso a tribuna aqui para parabenizar aqui as propositoras do vereador João Pereira. Está de parabéns por todas elas, mas vou aqui me ater a uma delas, que é a 563, na qual o vereador Zezé acabou de falar. Agora, em 27 de setembro, aliás, 10 de junho, eu e o nobre vereador Jair Padovani fizemos um requerimento em conjunto, que é o 563, onde a gente solicita informações a respeito da questão da lagoa. Depois disso, vereador Jair, vereador João Pereira, nós fomos até a empresa, lá fomos atendidos pelo Vicente, que é o consultor da empresa, ele nos atendeu, diz que inclusive está... Oi? Diz que está inclusive sendo feito um estudo, vereador, de que o espaço que tem para tratamento do esgoto da empresa, ele é insuficiente, e aquelas bactérias, quando chega num determinado período do dia, segundo isso lá o consultor, o senhor Augusto, ela consegue ficar exalando cheiro exatamente pelo tamanho do container. Então, assim, já tem, ele assegurou isso, ele garantiu isso, acho que inclusive falou com o prefeito, que foi licitado recurso para isso, e que a empresa é uma empresa de Curitiba que estaria vindo para fazer esse tratamento. Então, essa foi a notícia que nos deu, porque na ocasião que nós fomos lá, após esse requerimento feito em autoria por mim e vereador Jair, nós fomos falar, dialogar com ele lá em junho, julho, e ele nos deu essa informação, essa notícia. Acho que agora a gente pode ir lá, novamente, se Vossas Excelências concordarem, nós irmos juntos para ver se, de fato, eles vão concretizar isso. Porque é um local muito bonito, se os senhores observarem, lá, inclusive, a lagoa está secando do outro lado, e esse lado a gente continua, e o matagal todo, e inclusive tem um projeto de lei lá, acho que já tem uma lei na época do prefeito Jair Padovani, hoje vereador, que era a abertura da rua, né, Jair? E lá ia com certeza melhorar isso. E desse lado ainda continua, é um espaço muito bonito, que dá para praticar atividade física, de lazer, de esporte. Merca, que já foi secretária de esporte, sabe como é importante. Aquela região é uma região muito bonita. Então, assim, eu quero parabenizá-lo e me colocar à disposição com Vossa Excelência. Se for o caso, fazemos uma diligência e irmos juntos lá para solucionar esse caso daquele espaço tão bonito, daquela região tão fantástica. E aí, lembrar sempre, mais uma vez, que a cidade de Hortolândia é a cidade mais quente na região metropolitana de Campinas. Nós somos 2 graus mais quente que as outras 18 cidades.
em função exatamente de não termos aí essa questão ecológica muito bem preservada. Então é isso. Muito obrigado e parabéns mais uma vez. Final de discussão. Com a palavra o vereador Regis. Boa tarde, presidente, nobres pares, vereadora Mida. Quero parabenizar o vereador João Pereira pelas proposituras, mas eu queria falar especificamente do requerimento 860/2013, que se refere ao atendimento de educação especial de Libras, né? Eu tenho sido muito combativo a essa questão, desde as primeiras sessões eu tenho falado muito na questão das deficiências, né? E a visual é uma delas. A Secretaria de Educação, ela tem um departamento, um setor, denominado AEE, que é o Atendimento de Educação Especial. Nesse departamento, ele tem por norma formar professores com atendimento especializado em Libras, atualizá-los na linguagem brasileira de sinais, além dos profissionais frequentarem regularmente as escolas para ver como está esse atendimento. Estive na semana retrasada, junto com o Meira, no segundo encontro de surdos da cidade de Hortolândia, né, o chamado Setembro Azul. O vereador Ceará também esteve conosco, a Cleodice, e lá foram feitas várias ações na promoção da cultura surda, né? Uma das coisas, vereador, foi um teatro feito em Libras, né, pelos nossos surdos da cidade de Hortolândia. E durante o teatro, eles foram contando a história da deficiência, né? Então foi uma ação muito positiva que nós tivemos no Setembro Azul, né, mais de 300 pessoas no auditório do Nova Hortolândia, e foi uma atividade que promoveu, de fato, a cultura surda. O que a Secretaria de Educação tem trabalhado? É na prevenção dessas deficiências. É sabido que a maioria dos problemas de surdez são por fatores genéticos, por infecções durante a gravidez, traumas no parto, falta de oxigênio e além de outros acidentes. Então, a Secretaria tem trabalhado muito com as mães na prevenção dessa deficiência. Inclusive, vereador, coloco uma sugestão para que possa ser feito na nossa maternidade o teste da orelhinha, que quando a criança nasce é possível detectar se ela tem a surdez ou não. Então, eu considero, por tudo que eu tenho visto na Secretaria de Educação, se tem um setor que está trabalhando legal, é esse setor. Nós temos em Hortolândia aproximadamente 3.000 surdos, né? E eu não tenho estimativa de quantos deles estão na rede municipal, né? Mas eles têm feito um trabalho muito próximo. Então, eu tenho percebido que onde há criança com deficiência auditiva, tem um profissional. Às vezes, não é um profissional para cada, mas eles têm um serviço especializado. Então, eu quero parabenizar o nobre vereador pela propositura apresentada, dizer que isso é uma questão que está muito em foco, né? E que nos próximos encontros que nós tivemos no Setembro Azul, todos nós possamos estar colaborando, né? Porque quanto mais pessoas lutando para essa causa, seria melhor para a nossa cidade. Muito obrigado. Continua a discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. O vereador João Pereira, Vossa Excelência me permite assinar conjuntamente essa questão, o 861, que trata dos estudantes diabéticos, e essa questão da Lagoa do Santa Clara? Sim, presidente. E gostaria de deixar à disposição também dos nobres pares. Ok. Se eu não estiver enganado, eu acho que dos 16 anos que vamos completar que eu estou nessa casa, pelo menos em 12, 13 anos desses, a gente tem discutido o problema daquela lagoa e realmente isso, o vereador Zezé, precisa meio a fundo. Agora já foi feito. Não vai fazer. Pode falar. Requerimento número 862/2013, que requer informações sobre o auxílio aluguel. Requerimento número 869/2013, requer informações sobre a construção de viaduto para ligação entre os bairros Parque Pinheiro e Carmen Cristina. Os requerimentos são de autoria do nobre vereador Jair Padovani. Concordam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por todos os pares. São Jorge, senhor presidente. Sim, nobre vereador. Gostaria de consultar se o autor do requerimento 869, se eu posso estar assinando em conjunto. Vereador Jair. Está à disposição de todos os nobres pares. Solicita a secretaria que encaminhe ao vereador Negro e aos demais vereadores que tiverem interesse. Requerimento 864/2013, que requer informações sobre a construção de área de lazer, praça, na rua Antônio Zanon, no bairro Vila Real.
Requerimento 868/2013, que requer informações sobre as casas localizadas na área verde do bairro Santa Rita de Cássia, na rua Casimiro de Abreu. Ambos requerimentos de autoria do nobre vereador Edivaldo Araújo. Sim, nobre vereador. Desses dois requerimentos, o 864 e o 868, para melhor elaboração. Por solicitação do autor, está solicitando a retirada, está em discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores concordam com a retirada, permanecem como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado por todos os vereadores a retirada dos dois documentos. Requerimento número 865/2013, que requer informações sobre a internet livre no município de Hortolândia. Requerimento de autoria do nobre vereador Valdeci de Jesus. Discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores concordam permanecem como estão. Os contrários se levante. Aprovado por todos os pares. Requerimento 866/2013, que requer informações sobre o número de desistências de acompanhamento de pré-natal nos postos de saúde. Esse requerimento de autoria do novo vereador Regis Atanásio Bueno. Com a palavra o autor. Pega os requerimentos do Meirinha, pede para o Merca assinar lá, por favor. Já assinou? Senhor presidente, nobres pares, vereadora Amida, veio novamente tocar nessa questão da deficiência. Na verdade, o que eu pergunto? Qual é o índice de gestantes que abandonam o pré-natal? Por quê? Nós sabemos que a maioria das deficiências são causadas durante a gravidez, como o consumo de tabaco e álcool, tentativa de aborto, idade precoce e alguns fatores congênitos, e até uso indevido de medicamentos. O que acontece, presidente, é que nossas gestantes, elas não vão até o fim do pré-natal. E isso faz com que as crianças possam ter problemas no nascimento. Então, o índice de pessoas que têm abandonado, ao meu ver, é grande. Eu precisava desse dado oficial, porque o número de deficientes que nascem em Hortolândia tem aumentado, né? E grande parte é por conta do abandono do pré-natal. Então, eu queria perguntar para a Secretaria de Saúde, que eu acho que é atenção básica, quais as medidas que eles estão tomando para que não haja essa desistência e qual é o índice de desistência dessas mães, né? Até conversando com o John Lennon esses dias sobre os filhos do crack, né? Que são as crianças que nascem vítimas do uso de droga das mães. Isso é uma coisa muito séria aqui na nossa cidade, em todo o país. É até uma causa, quando eu falo das gestantes, da vereadora Amida, que é uma pessoa que tem ido de encontro a políticas públicas das mulheres. Então, peço o apoio de todos os vereadores para a aprovação desse documento. Continuando a discussão. Palavra, vereador John Lennon. Senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora Amida, quero aqui parabenizar o vereador Regis por essa propositura 866, vereador, que inclusive nós, da Pastoral da Criança, a gente faz um trabalho de acompanhamento de gestantes do 3º ao 9º mês e crianças do nascimento até os 6 anos de idade. E parabenizo Vossa Excelência pela preocupação, uma vez que tudo que Vossa Excelência disse aqui na tribuna, de fato coincide com os problemas que afetam o nascimento das crianças ou mesmo na questão do pré-natal. O que tem de mães, sobretudo adolescentes, que abandonam o pré-natal e que nem vão fazer o pré-natal é muito grande, mano. E isso, naturalmente, pode acarretar com as crianças que vierem a nascer com problemas, com vários tipos de deficiências congênitas aí, ou físicas. Então, assim, se Vossa Excelência permitir, gostaria de assinar junto contigo e, mais uma vez, parabenizar pelo brilhante trabalho de Vossa Excelência. Continuando a discussão. Questão de ordem, gostaria de consultar o autor, se a gente possa assinar junto também. O vereador já está colocando à disposição. Eu só queria que o primeiro secretário assumisse, que eu queria também versar sobre esse assunto. Amida, nobres pares, eu fiz questão de falar, logicamente aqui eu quero me ombrear com o vereador Regis e corroborar com esse debate. Sessão retrasada, eu apresentei um requerimento onde eu discuti essa questão por uma outra vertente. Vossa Excelência está vindo por um caminho que vai coadunar exatamente com o debate que eu abri naquela semana retrasada, que é das mães que fazem o pré-natal e que, de maneira correta, a criança está perfeita
mas que depois do nascimento a criança apresenta problemas. E aí, das grandes agravantes dessa história é de que passou da hora de nascer, passou do momento da criança ter nascido, e aí esse tempo a mais gerou o problema na criança. E Vossa Excelência está vindo por uma outra vertente daquelas que abandonam o pré-natal. Então, eu penso, nobre vereador, que as duas questões, elas coadunam, porque nós precisamos fazer essa identificação do que é que tem causado tantos nascimentos em crianças com deficiência, seja pela ausência do pré-natal, e aí então precisamos corrigir esse problema, seja pelo pré-natal correto, mas pela demora do parto, não é? Numa tese de que a espera para provocar o parto normal, ou chamado parto natural. Então, eu penso que esses dois documentos que foram elaborados, e o de Vossa Excelência, nós vamos conseguir fechar esse ponto e descobrir o problema que está sendo causado nessa situação da deficiência. Porque se for uma ação, seja pela ausência do pré-natal, seja pelo retardamento no processo do nascimento, nós precisamos e temos condições de corrigir. Diferente de uma questão congênita, porque aí não nos cabe. A ciência não chegou a ponto de poder resolver essa questão ainda. Mas por erro humano, ou por deixar de fazer, por negligência, nós precisamos fazer essa identificação. Então, eu queria aqui parabenizar Vossa Excelência, porque demonstra, mais uma vez, não só a preocupação dessa casa, dos vereadores que compõem esse parlamento, mas de que os vereadores desse parlamento estão focados com as questões que são de grande envergadura para o nosso município. E por isso também gostaria de parabenizar Vossa Excelência e, logicamente, querer assinar conjuntamente esse documento. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Peço ao Paulo que assuma a presidência. Está em votação. Os vereadores que concordam, pelo menos como estão, os contrários se levantem. Aprovado por todos os pares. Requerimento número 867/2013 requer informações sobre o transporte público no município de Hortolândia. Requerimentos de autoria do vereador Marcos Antônio Panício e do vereador Aparecido Meira. Está em discussão. Não havendo oradores para votação, os vereadores que concordam, pelo menos como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por todos os pares. Município. Esse requerimento é autoria nobre vereador Valdecir Alves Pereira, o Nego. Está em discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam, pelo menos como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Requerimento número 876/2013, que requer informações sobre medidas protetivas ao meio ambiente. Requerimento número 877/2013, requer informações sobre cronograma de varrição das vias públicas no bairro Remanso Campineiro. Os requerimentos são de autoria do nobre vereador Edmilson Marcelo Afonso Usaca. Discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam, pelo menos como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por todos os pares. Os profissionais da saúde e a carga horária. Esse requerimento é autoria do nobre vereador Gervásio Batista Posa. Discussão. Não havendo oradores, vai à votação, os vereadores que concordam, pelo menos como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por todos os pares. A leitura, discussão e votação de 6 moções. Solicito ao primeiro secretário iniciar pela moção 190. Moção 190/2013. De repúdio contra a injúria racial praticada pelo médico Everton Otacílio de Campos Menezes contra a jovem cidadã Marina Serafim dos Reis. A moção é do nobre vereador Paulo Pereira Filho, Paulão. Eu já fiz um discurso em relação a essa moção sobre a atrocidade do magistrado de Brasília que não reconheceu como crime de racismo o ataque que aquele médico fez àquela atendente na bilheteria lá no shopping em Brasília, quando ele chama ela de negrinha, que o seu lugar não é aqui, você deveria voltar para a África para cuidar de animais. O juiz entendeu que isso foi apenas uma injúria, não houve nenhuma ação racista nessa fala. Queria eu imaginar o que seria racismo para aquele magistrado. E aí eu terminei aqui, de maneira exasperada, me posicionando sobre uma atitude terrivelmente absurda por parte daquele magistrado. Então, como eu já fiz esse discurso, eu só queria pedir aqui a assinatura de Vossas Excelências, porque eu entendo que seria importante o Poder Legislativo de Hortolândia deixar claro a sua posição contrária
ao racismo, seja ele no nível que for e aonde for praticado. Da mesma maneira que nos levantamos contra a violência, contra a mulher, o racismo é um outro crime hediondo extremamente absurdo nesse país que nós ainda sofremos. Então, eu queria pedir aqui, logicamente, a aprovação da moção de repúdio, que eu encaminho ao magistrado daquele Estado, naquele Distrito Federal, e também a assinatura dos nobres pares. Continua em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores. Moção 193/2013 é uma moção de congratulação pelo Dia Internacional do Idoso. É de autoria do novo vereador Valdecir Alves Pereira, o Nego. Está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. De congratulação aos surdos pelo dia e reconhecimento de sua incansável luta. Requerimento de autoria do novo vereador João Pereira da Silva. Está em discussão. Moção. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários se levante. Aprovado por todos os pares. 195/2013 é uma moção de apelo ao excelentíssimo senhor Paulo Antônio Scaff, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, para que seja instalada uma unidade do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, no município de Hortolândia. Moção 196/2013 é uma moção de congratulações pelo sucesso do evento São Paulo Skills 2013, promovido pelo sistema Fiesp, Ciesp, Senai, SESI e IR. Ambas as moções é de autoria do novo vereador John Lennon. Estão em discussão. Palavra ao autor. Gostaria que incluísse a moção 197, que não está na lista aqui. Não está também aparecendo? A sessão de hoje foi recheada de ausências na nossa lista, né? Mais um documento que não está aparecendo, mas já está incluída, pode constar como incluída na pauta, senhor nobre vereador. Uso novamente a tribuna aqui para discorrer sobre duas moções. Semana passada, na quarta-feira, a convite da Ciesp de Campinas, sede de Campinas, fomos a São Paulo Skills, promovido pela Fiesp, Ciesp, Senai. Lá, na ocasião, tivemos a oportunidade de falar com o senhor Paulo Scaff, presidente da Fiesp. Além de reverenciarmos lá o espaço, o local, que, na verdade, o intuito é promover ali uma Olimpíadas entre todas as escolas do Senai do Estado de São Paulo e com isso, mostrar os trabalhos desenvolvidos por aqueles alunos, com a parte tecnológica de criação dos alunos. Também tive a oportunidade de falar com o senhor Paulo Scaff, solicitando a ele uma unidade do Senai Ferroviário para Hortolândia. Por quê? Hortolândia é o polo nacional da indústria ferroviária. E por que moção de apelo, senhor presidente? Porque outras cidades também que se destacam como polo, dentre elas Araraquara, também reivindica essa instalação da unidade do polo ferroviário lá nessa cidade. Então, assim, na conversa que nós tivemos com o Paulo Scaff, o presidente disse que está estudando, há essa possibilidade, mas a moção de apelo vai, assim, ao encontro da solicitação dele, do pedido dele. Nós também já coletamos 1.500 assinaturas, estamos trilhando todos os caminhos, sentei com a Ciesp, com o senhor Ofir, que é o gerente da unidade Senai, responsável pela implantação no interior, conversamos com o diretor institucional da Fiesp, conversamos com o prefeito e, novamente, retornamos ao presidente da Fiesp. Então, venho a essa tribuna discorrer sobre a moção e dizer da importância da instalação de uma unidade do Senai Ferroviário, uma vez que a cidade é uma cidade jovem e que, em outras ocasiões, era uma cidade dormitório de Campinas. Hoje já não é mais, mas nós precisamos incluir os jovens e adultos da nossa cidade no mercado de trabalho local. E tendo aqui uma unidade do Senai e outros cursos que capacitem os nossos jovens, com certeza a cidade ganharia muito com isso, seja na geração de renda, na geração de emprego, enfim, em qualidade de vida. Então, coloco à disposição de Vossa Excelência e também peço a assinatura de Vossa Excelência. Muito obrigado.
Continua a discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam pelo menos como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por todos os pares. O vereador John Lennon gostaria de poder, com Vossa Excelência, assinar conjuntamente também, porque entendo que isso é maravilhosamente importante para a cidade. Eu tenho feito uma luta de há alguns anos também sobre a questão da criação do Porto Seco na cidade de Hortolândia, exatamente pelo viés que Vossa Excelência trilhou, que é a questão de se criar um porto rodoferroviário nessa cidade. Temos espaço, até pela produção que temos, e eu espero uma hora que nós consigamos sensibilizar todos os responsáveis, os agentes dessa discussão, para que nós possamos ter, porque criar um porto seco aqui, além da quantidade de divisas que geraria o município, seria levar a Hortolândia também para o centro do Brasil nessa questão rodoferroviária. E aí, quem sabe, se nós não podemos iniciar com a implantação do Senai ferroviário, que seria de grande importância e valia para a nossa cidade. Solicito ao secretário, segundo secretário, que leia a moção 197 de autoria do nobre vereador Zezé. 7/2013 é a moção de congratulações pela 24ª Festa de São Cosme e São Damião, realizada no Jardim Adelaide. José Nazareno Gomes e o Zezé. Está em discussão. Palavra, presidente. A palavra o autor. Senhor presidente, nobres pares, essa moção de congratulação pela 24ª Festa de São Cosme e São Damião, realizada no Jardim Adelaide. Nos termos do inciso 4º do artigo 184 do Regimento Interno, a presente moção de congratulações no seguinte termo: todos os anos, no último domingo de setembro, é realizada na rua Sebastião Lázaro da Silva, 409, esquina com a rua Andréa da Silva Barros, no Jardim Adelaide, a festa de São Cosme e São Damião. Essa festa, em homenagem a São Cosme e São Damião, foi idealizada pelo senhor Antônio Tenório, já falecido, para proteção de sua neta, que sofria de 40 convulsões diárias de epilepsia. O seu pedido foi atendido. Atualmente, a senhora Isaura do Nascimento Tenório e sua filha Niceia Tenório, esposa e filha do senhor Antônio, dão continuidade para a realização desta festa, distribuindo doces, presentes e alegria para as crianças. Senhor presidente, nobres pares, essa é uma festa que acontece todos os anos no Jardim Adelaide, e é uma festa muito bonita. Por lá passou nesse domingo mais de 1000 pessoas, as criançadas, uma festa muito grande, que virou ali uma tradição ali no Jardim Adelaide. E, com certeza, eu não poderia deixar de vir a essa tribuna e falar dessa moção, de parabenizar esse brilhante trabalho que a Niceia faz, mas a mãe dela e a comunidade ali. E, realmente, se passar um ano sem fazer, o pessoal já vai ficar chateado, porque é um trabalho muito grande que eles fazem com a comunidade. E é importante, né, esse trabalho, é importante que tenha pessoas que pensam dessa forma, pessoas que, no dia a dia, fazem esse trabalho. E essa família, a família Tenório, o pessoal tem trabalhado muito com a comunidade. Eu não poderia deixar de vir aqui e falar sobre esse brilhante trabalho, que hoje são poucas pessoas que conseguem fazer esse trabalho em nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado a Vossa Excelência. Peço o voto nessa moção e, com certeza, a compreensão de todos vocês. Continua em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores concordam pelo menos como estão, os contrários se manifestem. Queria também aproveitar, sendo que a organizadora desse evento está aqui conosco, a Nilceia Tenório, e aqui pedir, saudá-la em nome do Poder Legislativo Municipal, pedindo, inclusive, para que conste nos anais dessa casa a presença dela na sessão do dia de hoje. Vereador Zezé, pedir a Vossa Excelência que solicite a vossa assessoria para colocar no sistema o documento, por favor. Terminou? Com essa questão, não é moção, mas eu queria, até porque nós temos o hábito das moções estarem relacionadas ao dia, não sei se todos sabem, hoje é Dia Nacional do Vereador. Verdade.
E eu queria, não de maneira a escrever uma moção, mas, ao mesmo tempo, parabenizar a cada um dos nobres pares. Eu tenho defendido de maneira muito enfática o exercício do mandato do vereador. Para mim, o maior papel que nós temos é o de ser representante. Representamos a nossa população fazendo leis, fiscalizando o executivo, mas o nosso maior papel é ser representante. O vereador é um espelho da sociedade que o elegeu. Então, é de fundamental importância. Nós temos vivido e visto, não é, um discurso, às vezes, contrário ao parlamentar em função de um parlamentar. Pegaram um deputado, um parlamentar, com dinheiro na cueca. E isso foi necessário para poder acabar com a imagem de todos os parlamentares. Só que, veja só, nós somos 60 mil vereadores e pegaram um cometendo esse crime. E aí os outros 59.999 passaram a padecer da mesma pecha porque um fez. É importante dizer que existe desmandos e existe desrespeitos àquela confiança depositada. Mas é fundamental que nós deixemos claro que essa ação não pode ser caracterizada no todo. Nosso país está onde está hoje graças aos parlamentares federais que estão lá defendendo essa nação. O nosso Estado, idem, em relação aos parlamentares estaduais. A nossa cidade pode ter falta, como aqui a Câmara discute de maneira muito direta e deve fazê-lo. Mas a cidade de Hortolândia avançou e avançou graças a quem? Aos parlamentares que estão postos e foram postos nessa cidade. Hoje, todo o avanço de Hortolândia passou por essa casa. Então, o vereador tem um papel muito profundo, muito necessário. Uma outra questão que é fundamentalmente clara. Sem parlamento, sem vereador, não tem democracia. E o contrário da ausência da democracia é a ditadura. E a ditadura que nós já vivemos, por experiência vivida, não é boa de se viver. Onde nós não temos os direitos, sequer de ter direitos. Então, eu queria parabenizar cada um dos nobres pares, que mesmo com todos os solavancos que essa estrada tem conduzido a cada um dos senhores e a senhora, mas tem feito com que se mantenham defensores do cidadão, fazendo valer cada um dos votos que receberam. Uma coisa que é fundamental no parlamento e na democracia é que, independente de quantos votos tivemos, todos aqui têm se empenhado, cada um do seu jeito, cada um com o seu perfil, cada um com a sua forma de fazer, mas uma defesa incessante. Haja visto dizer que ao longo desses quase 10 meses que aqui estamos, nenhum projeto de relevância para o nosso município teve assinatura contrária de alguém nessa casa. Foi aqui alguém se levantar para dizer não voto por diferença partidária, por diferença de qualquer posição que fosse. Todos os projetos que aqui vieram colocaram essa casa, mesmo sabendo que somos diferentes, alguns aqui no pensar, ideologias políticas, partidárias, mas fez com que todos aqui votassem favoráveis a todos os projetos que beneficiaram o desenvolvimento que a nossa cidade vive. Num dia desse, que não é falado, que não é comentado, e que faz com que, às vezes, alguns possam se arrepender de exercer o papel de vereador, é preciso deixar claro que nessa casa, nesse parlamento, os vereadores têm se pautado numa luta incessante para gerar uma qualidade de vida melhor para a nossa sociedade. É importante dizer que é um exercício, às vezes, solitário, onde nós abrimos mão do convívio da nossa família, abrimos mão de ações que qualquer empregado comum teria no seu direito de descanso ou de ação. E nós, às vezes, abrimos mão do nosso direito de poder descansar, porque vereador não tem dia, não tem horário, vereador não recebe hora extra, vereador não tem 13º salário, vereador não tem direito à aposentadoria diferenciada. O vereador, ele trabalha todos os dias, 24 horas por dia, ele precisa exercer o seu papel. Numa chuva que dá na madrugada, a casa do vereador é procurada e o vereador vai lá para o meio da lama para ver o que pode ser feito. Quantas vezes não presenciamos isso? Então eu queria aqui parabenizar cada um dos senhores, que não só tem desenvolvido o papel que vossas excelências têm feito, mas tem dignificado o ser parlamentar na cidade de Hortolândia. Eu tenho ouvido e visto alguns casos que nos envergonham, né, de ações que envergonham, mas nessa casa, posso dizer isso hoje e atestar que até o presente momento, cada um dos senhores e a senhora tem se portado em defesa dos interesses dessa cidade, independente de posições pessoais, e tem fazido valer a pena ser parlamentar nessa legislatura. Então, continuem determinados, continuem firmes nesse propósito, porque eu tenho certeza absoluta que essa sociedade é
o que é também graças aos grandes parlamentares que nós temos no nosso município. Que Deus possa continuar abençoando a cada um dos senhores, a família de cada um dos nobres vereadores, para que nós possamos continuar determinados nesse propósito, nesse projeto, de continuar edificando a cidade que o Senhor nos confiou e foi confiado a cada um de nós pelo voto dos nossos munícipes. Sendo essas as minhas palavras, gostaria que ficasse registrado. Mandei uma singela mensagem ao gabinete de cada um dos nobres pares, ressaltando a importância do dia de hoje, porque Hortolândia está onde está, graças à sua contribuição. Sem ela, talvez não estivesse, porque sem parlamento nós não teríamos condições sequer de vir a essa tribuna, de dizer o que pensamos e de lutar pelas causas que cada um aqui tem o direito de defendê-las. Para que nós pudéssemos ter esse direito, foi o parlamento que conquistou para toda a sociedade. E para isso, muitos tiveram que deixar o seu sangue nas estradas da história desse país, para garantir o direito a todos, sequer, inclusive, de poder exercer o princípio do contraditório. Parabéns a cada um dos senhores e da senhora por não desistirem dessa nobre luta, tão dolorida, tão sofrida, mas que vale a pena, e os resultados nós temos visto nas ruas dessa cidade. Encerrado assim... Sim. Tinha uma palavra? Eu queria agradecer a fala do vosso presidente, que realmente esse é o trabalho do vereador, o trabalho do legislativo. O senhor está de parabéns pela fala da Vossa Excelência. Agradeço, Vossa Excelência, pelo reconhecimento. Chegamos, assim, ao final da nossa sessão... Sim. Gostaria que o senhor constasse a plenária, para que nós não fizéssemos nosso intervalo regimental de 15 minutos, já que nossos projetos já estão todos com os pareceres assinados. O vereador Gervásio faz uma petição, eu solicito, coloco ao plenário, os vereadores concordam com a continuidade sem a interrupção, permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovado por todos os pares. Solicito ao primeiro secretário que faça chamado dos senhores vereadores. Ananias José Barbosa, Aparecido Antônio Meira, Clemilda Pereira, Cleuser Marques de Lima, Clodomiro Benedito Gonçalves, Edmilson Marcelo Afonso, Edivaldo Souza Araújo, Edivan Campos de Albuquerque, Gervásio Batista Posa, Jair Padovani, João Pereira da Silva, José Nazareno Gomes, Marcelo Ferrari da Silva, Marcos Antônio Panício, Paulo Pereira Filho, Regis Atanásio Bueno presente, Valdeci Jesus Oliveira, Valdeci Alves Pereira. Primeiro item da nossa discussão, nós temos 11 projetos aqui a serem votados. Sim, não, vereador. Ausente por enfermidade. Pela ausência do autor, então, são 10 itens que nós vamos aqui avaliar. Isso também, essa produção legislativa demonstra o diferencial que essa casa também tem feito e tem vivido. Solicito ao segundo secretário que inicie a partir do item 1. Tem uma discussão única do parecer da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei de número 80/2013, de autoria do vereador Regis Atanásio Bueno, que dispõe sobre feiras itinerantes intermunicipal e da outras providências. Nós vamos discutir aqui o parecer da comissão, que ele está com parecer contrário. Então, vai em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Redação sobre o projeto de lei 80/13. Não havendo oradores, vai à votação o parecer. Os vereadores que concordam com o parecer permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores, então o projeto vai para arquivo. Item 2. Projeto de lei número 90/2013, de autoria do vereador Edmilson Marcelo Afonso Zaca, que dispõe sobre a denominação da Ponte Estaiada. Questão de ordem, presidente. Sim, não, gostaria de pedir vista desse PL 90/2013. Coloca em discussão o pedido de vistas, não havendo orador. Como está, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de vistas pelo vereador Negro do projeto 90/13. Número 92/2013,
de autoria do Poder Executivo, que introduz alterações à Lei 1972, de 19 de dezembro de 2007. Com pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 92/13. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. 4. Discussão única do projeto de lei número 96/2013, de autoria do vereador José Nazareno Gomes, o Zezé, que cria o programa Horta Comunitária no município de Hortolândia e dá outras providências. Com pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 96/13. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Do projeto de lei 107/2013, de autoria do vereador Ananias José Barbosa, que dispõe sobre as regras para a denominação e alteração de denominação dos bairros, vias ou logradouros e próprios municipais. Deve ser prédios municipais, alguma coisa assim. Próprios. São os próprios municipais, são os prédios, né, as edificações. Esse projeto de lei é de autoria do vereador Ananias e eu, conjuntamente com ele, assinamos. Nós estamos aqui regulamentando algumas ações que entendemos ser de fundamental importância para essa ação. E aqui não tá contido aqui todas as autorias, mas de fundamental importância. Está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. É importante que os vereadores tenham acesso a esse projeto, porque aqui dá as novas regras de como vamos nominar, a partir de agora, todas essas questões que foram estabelecidas, ok? Da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 108/2013, de autoria do vereador Regis Atanásio Bueno, que dispõe sobre a confecção e distribuição de cartilhas em braille, contendo informações sobre o itinerário dos veículos que fazem o transporte coletivo municipal. Com parecer contrário, vai em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam com o parecer permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores, o projeto vai para arquivo. Discussão única do projeto de lei número 115/2013, de autoria do vereador Jair Padovani, que dispõe sobre a divulgação nas instituições financeiras do município de Hortolândia sobre a proibição de vendas causadas por casadas de produtos ou serviços. Vai à discussão o projeto de lei 115/13. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam com esse projeto permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 119/2013, de autoria do vereador Regis Atanásio Bueno, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal do Deficiente Físico, Visual, Auditivo e Intelectual. Com parecer contrário, vai à discussão o parecer da Comissão de Justiça e Redação do projeto de lei 120/13. Não havendo oradores, vai à votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Discussão única do parecer da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 120/2013, de autoria do vereador Edivaldo Araújo, que dispõe sobre obrigatoriedade de instalação de banco de sangue nos hospitais do município de Hortolândia. Questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria de pedir vista desse projeto para melhor análise. Excelência, pedindo vista do parecer, né? Está em discussão o pedido de vistas do parecer pela vereadora Mida. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam com o pedido de vista permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores. 27/2013, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a concessão e subvenções às entidades que especifica. Com pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 127/13. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. No próximo item, o vereador está ausente. Nós não vamos fazê-lo. Só queria dizer que naquele curso sobre orçamento, emendas, LDO,
Os técnicos que vão ministrar o curso já estão com a nossa peça orçamentária, e o legal é que, além de serem pessoas de grande conhecimento nisso, eles estão com a nossa peça para discutir a partir, inclusive, da nossa própria peça orçamentária. O vereador Zezé gostaria de participar, e aí tinha um problema de datas. Então, eu terminei conseguindo levar para o dia 17 e 18, agora, de outubro, dia inteiro, vereador, técnico legislativo e chefe de gabinete estão habilitados a participarem desse curso. É fundamental que Vossas Excelências coloquem isso na agenda, porque vai dar um embasamento, pelo menos para um conhecimento muito profundo de orçamento, LDO e PPA a todos os pares, o que é essencial para o exercício da nossa função, ok? 17 e 18 do 10, aqui nessa casa. Senhor presidente, sim. Vai passar a partir do dia 31 de janeiro de 2014, passa para a prefeitura, para a questão da manutenção, né? E isso, né, toda essa responsabilidade vai passar para nós, e com certeza os problemas também vão estar aí. Nós precisamos verificar se está também no orçamento do ano que vem. Fundamental isso, a importância dessa compreensão profunda do orçamento, nesse caso em particular. Eu até fiz parte da reunião da executiva, mas depois da semana toda adoentado, terminei não podendo estar lá com Vossas Excelências. Mas é fundamental isso, porque isso vai impactar e vai implicar diretamente no nosso orçamento. E aí o que significa dizer? A cada dia que passa, algumas questões são muito interessantes, né? Nós vamos pagar para a CPFL pela energia, mas a troca de lâmpadas, manutenção de todo o sistema de iluminação vai ficar por conta do município. O que significa dizer que nós vamos ter que pagar, além da energia, vamos ter que pagar a manutenção disso também, e aí vai gerar todo um processo que vamos precisar entender isso de maneira muito profunda, e se não tiver no orçamento, por exemplo, estamos perdidos, não vai ter manutenção. Então, a importância de entender e dominar esse assunto, até para que a gente possa interferir nesse debate, que vai envolver, por exemplo, taxa de iluminação, que já é posta no município, e outras vertentes que vão ter que estar postados no nosso orçamento. Presidente, mais um item que eu quero informar também Vossa Excelência, que é o nosso vice-presidente também do Parlamento, que eu votei contrário à questão do ponto facultativo, lá de derrubar o ponto facultativo, viu? Vossa Excelência, com certeza, nos representou, porque se lá estivesse, deixei claro a minha posição também na reunião. Eu penso que as grandes transformações que nós precisamos dar para a sociedade é pela postura, pela atitude, pela produção do que fazemos, e não ações que sejam só para fazer em média com a população, como se isso resultasse. Uma empresa privada deixar de ter um feriado, para ela é prejuízo, porque ela produz. De repente, para o município, um dia, em emendar a ausência num feriado, pode deixar de ter um gasto maior para o município naqueles serviços que são essenciais. Não tem como ter facultativo, mas em determinados serviços, às vezes, vale a pena para o município fazer. Então, ali a ação de Vossa Excelência foi, logicamente, importante, porque as grandes cabeças do Parlamento, com certeza, todas elas votaram contrário a essa questão. Nobres vereadores, não há mais nada a tratar. Eu convoco os vereadores para a sessão ordinária do dia, 31ª sessão do dia 8 de outubro, às 14h30. Deus nos abençoe a todos. O Regis.